Eu vou aguardar um pouquinho, viu, Washington, o pessoal chegar, tá bom? Viu, Camila? Viu? Problema. Eita, é o carro do ovo, é? É o carro do ovo que passou aí, foi? Na casa de alguém? É, professora, tá aqui parada aqui na rua, um enjoo. Parece que o povo é surdo, que ele bota É, essa me dá uma altura toda. altura. Então, é interessante também, até uma forma de a gente poder se auto-observar. Como se a gente pudesse, assim, como eu sou, hein? Começar a fazer uma auto-observação. Vendo de fora, como se você estivesse se olhando, compreende? Isso é massa também. Então, como é que será que a outra pessoa te vê? Você já pensou sobre isso? Como é que a outra pessoa se vê? De resultados. E, por esse motivo, na tentativa de sempre melhorar a coesão do grupo, a comunicação pode influenciar na motivação das pessoas. Mas, em sentido oposto, a falta de comunicação pode ser desastrosa, comprometendo o desempenho, provocando isolamento e frustração. E quem quer trabalhar num ambiente assim? Buscar estabelecer um processo aberto de comunicação é imprescindível para o gestor, mas também é de extrema importância para cada um dos profissionais da equipe. Por isso, desenvolver técnicas de comunicação interpessoal é essencial para lidar com colegas e pessoas do nosso convívio. Quando há um ambiente confiável e acolhedor à troca de ideias, podemos mostrar as competências e participar do processo decisório. Não somente a fala, mas também os gestos e as atitudes têm um grande impacto. As palavras representam, em média, apenas 7% do processo de comunicação, o tom de voz, 38%, e os sinais não verbais, 55%. Olha aí o que eu acabei de falar, o que você faz, que são sinais não verbais, seu comportamento influenciam demais na comunicação. As empresas buscam os currículos, tá? Para achar talentos e demitem os funcionários por causa do comportamento. Então, a palavra do início, quando você é selecionado, o tom de voz, são realmente coisas que são de primeira impressão, mas o que mais fica sobre você é o que você faz, que são os sinais não verbais, beleza? Beleza, professora? Beleza? Vamos seguir. Pois é, como será que a outra pessoa te vê? Afinal, não é o que você diz, mas como você diz que determina o sucesso de sua comunicação. Então, vamos à prática? Observe o seu tom de voz. Evite indiretas. Identifique como você utiliza a linguagem não verbal. Use adequadamente o vocabulário. Tenha clareza quanto ao objetivo de sua comunicação. Pergunte sempre a opinião de quem convive com você. E não se esqueça, um bom comunicador não sabe apenas falar e se expressar bem, ele deve saber ouvir. E no tribunal, observe o seguinte. Aí, no caso, é um vídeo do tribunal, né? Mas que serve para todo mundo, claro. Vocês entenderam aí porque a professora colocou aí esse vídeo. Por quê? Porque realmente, tratando de comunicação, é bem esse o tom. O que mais você fala, como você fala, é o que mais fica, certo? Deixa eu procurar aqui onde é que está o meu... Achei o módulo. Não, não é aqui. Vou lá de novo pegar o módulo, porque sempre some aqui do meu computador. Ficou alguma dúvida? Já estamos finalizando, tá?
Vamos, apareça, gente. Apareça. Achei. Agora ela entrou de novo, a aula de psicologia. Pronto, vamos lá. Lá no final, que a gente já está finalizando mesmo. Pronto. Então, para causar uma boa impressão, nós temos que o quê? Fazer o quê? Nós precisamos... Qual é o desafio? Quando o paciente desenvolve uma má impressão de você, há uma boa chance de ela não confiar em você. Provavelmente nem vai deixar você tocá-la. Isso pode dificultar o seu trabalho. Como não há como desfazer uma primeira impressão, é importante fazer com que seja uma prioridade na primeira vez. Agora, como fazer uma boa primeira impressão em seu trabalho? Ser apresentável, isso é bastante óbvio. Para pensar sobre isso, como as primeiras impressões dependem da aparência física, você precisa, sim, estar apresentável o tempo todo. Certifique-se de que seu uniforme esteja limpo, sem manchas, não use muita maquiagem quando estiver em um ambiente hospitalar e evite usar acessórios barulhentos. Procure saber sobre o que é que sua instituição permite. Verifique suas unhas também, né? Não esqueça dos seus sapatos. Os sapatos sujos podem facilmente criar uma impressão negativa. Ser apresentável também significa cheirar bem. Se uma instituição permite perfumes, escolha e use uma fragrância sutil. Evite qualquer coisa muito forte. Seja confiante. Antes que um paciente possa confiar totalmente em você, você precisa mostrar que é digno dessa confiança. Se você gaguejar ou se suas mãos tremerem, você pode enviar uma mensagem errada para o seu paciente. Portanto, lembre-se, use linguagem corporal adequada para transmitir sua confiança. Faça contato visual e cumprimente seus pacientes com entusiasmo. Se você tende a ficar nervoso ao conhecer pessoas pela primeira vez, pode ajudar se você se tornar consciente dos seus hábitos nervosos, ou seja, trabalhar tudo aquilo que eu falei há pouco tempo. Dessa forma, você vai poder mantê-los sob controle. Embora manter contato visual seja importante, certifique-se de mantê-lo por apenas alguns instantes. Não faça seu paciente se sentir desconfortável com o seu olhar. O olhar é muito importante, mas depende aí dessa relação aí. Então, olho no olho, eu sou muito de olhar no olho. Mas a gente percebe quando a pessoa não está confortável. E a gente pode desviar, olhar outras coisas, depois voltar esse olhar, até que a pessoa tenha uma confiança maior em você. Ao cumprimentar seu paciente, sorria. Lembra da musiquinha do sorriso que eu coloquei? Mostre seu sorriso vencedor, sorriso caloroso. Pode facilmente colocar qualquer pessoa à vontade. Também pode mostrar que você é acessível e amigável. Além disso, na medida do possível, tente ser natural e não exagere no seu sorriso. Você não gostaria de parecer assustador para seus pacientes ou fazê-los sentir que você está fingindo, tá? Então, seja pontual. Quando você define compromissos, tente chegar na hora. A pontualidade é sinal de profissionalismo e pode mostrar aos seus pacientes que você está valorizando-os e seu tempo. E o seu tempo também, né? No caso, valorizando ele e o tempo dele. Se você chegar atrasado ou perder uma consulta, você desapontará seus pacientes e perderá sua credibilidade. Seja atencioso, preste atenção com quem você está falando. Embora você tenha muitas coisas acontecendo na sua mente, não mostre a seus pacientes que você está preocupado com outras coisas. Dê 100% de sua atenção, porque seus pacientes merecem isso. Como criar uma boa impressão? Tentando muito. Não importa o quanto você queira impressionar, cuidado quando você fica querendo impressionar demais. Isso não vai ser legal e muitas vezes o paciente começa a ignorar você. Quando você fala muito de você também é outro problema, tá bom? Ser intrometido, se colocar, fazer perguntas muito pessoais, tenham cuidado. Vamos para os pacientes estressados, ansiosos e depressivos. Vamos primeiro falar um pouquinho deles e depois a gente vai ver um vídeo rapidinho, mas que vai ajudar bastante. Professora, isso cai na prova? Cai, certo? Então, vamos lá. No módulo, esse ponto está na página... Calma, que eu chego lá. Aqui, achei. Ó, paciente depressivo, 265. 264, tá? Então, paciente depressivo.
A depressão é quando a tristeza toma proporções muito maiores e que impede a pessoa de manter o estilo de vida do cotidiano, ou seja, paralisa a pessoa. Tudo que paralisa, tudo que você não consegue seguir em frente é uma patologia, certo? Então, as causas são muitas. Existem estudos que mostram a influência de uma predisposição genética. Você pode ter predisposição genética hereditária. O seu tipo de personalidade também pode ser. Incapacidade de lidar com uma condição clínica, então, por causa de determinados medicamentos, que desequilibram a quantidade de serotonina, noradrenalina, neurotransmissores responsáveis pela comunicação dos neurônios. Para isso, eu quero começar a falar para vocês sobre essas questões relacionadas aos neurotransmissores, para que vocês entendam a importância dessas substâncias para os transtornos de humor e para adequação, adaptação. Vamos ver aqui a importância desses neurotransmissores. Como a reprodução, estimulação é feita por essas são as glândulas que liberam os hormônios. Aí tem professora, não está mostrando, não. Tá, desculpa aí. Não, professora. Me desculpe, por favor. Agora tá, né? Agora tá bom? Tá, agora tá. Beleza? Agora sim. Essas são as glândulas do nosso corpo que são responsáveis pela liberação dos hormônios que os neurotransmissores façam. Por exemplo, se você tiver um nível muito baixo de serotonina, provavelmente você vai estar com o humor para baixo, você vai estar triste, você não vai conseguir lidar com determinada situação e vai se adaptar menos. Ou seja, o seu comportamento vai ser não adaptável para aquela situação. Negativo, no caso, tá certo? Então, vamos lá. Insulina, testosterona e estrogênio são alguns exemplos desses hormônios. Cada um deles ajuda a regular um ou mais processos do corpo. Por exemplo, a calcitonina é um hormônio produzido pela tireoide que ajuda a regular os níveis de cálcio e fosfato no sangue. Ela faz isso inibindo a ação de um tipo de célula que remodela o tecido ósseo do corpo, conhecida como osteoclasto. Quando os osteoclastos destroem algum tecido ósseo no corpo, é liberada uma maior quantidade de cálcio no sangue. Para regular essa quantidade, a calcitonina faz com que os osteoclastos destruam menos tecido ósseo. Geralmente, o corpo produz e secreta uma quantidade equilibrada de cada hormônio quando necessário. Mas por mais incrível que seja o nosso corpo, ele não é perfeito. Milhares de pessoas desenvolvem doenças relacionadas ao sistema endócrino. Vamos pegar como exemplo o hormônio conhecido como insulina. O pâncreas é uma glândula que produz a insulina. Ela é liberada na corrente sanguínea e passa por várias células, fazendo com que elas absorvam a glicose disponível na corrente sanguínea. Quando existe muita glicose no sangue, o pâncreas libera mais insulina para que as células absorvam o excesso e o sangue volte a ter um nível equilibrado de glicose. E aí, temos aí qual doença? Temos aí qual doença quando a glicose... Isso. Diabetes. Isso mesmo. Então, vocês vão ver aqui, deixa eu só colocar para vocês aqui, que esses neurotransmissores... Neurotransmissores, serotonina, níveis. Eu acho que aqui eu encontro a imagem que eu estou procurando. Que agora eu vou resumir basicamente aqui. Vou resumir aqui o que eu estou querendo dizer para vocês. Que eu acho importante já resumir logo isso aqui. Percebam. É quimicamente explicado. Ou seja, a depressão... certo? É quando você tem o quê? Um nível de quê? De dopamina e serotonina baixo. Professora, o que que causa isso? O que que causa esse baixo nível de serotonina? Vocês sabem dizer?
falta de atividade física, falta de fazer o que você gosta, tristeza em excesso, tá? Resoluções do passado, mágoas, ódio. São o quê? Emoções, sentimentos enraizados que traduzem um comportamento que vai fazer com que você não tenha relações legais, que isso faz parte da sua qualidade de vida, que você não saiba lidar consigo mesmo, tudo isso baixa seu nível de neurotransmissores. Amor, quando a gente está apaixonado, é para isso, olha, o nível de serotonina, como é lá em cima, o nível de dopamina e o nível de ocitocina. Eita, coisa boa! Já o estresse, o que causa? O estresse lá em cima tem um nível de quê? De noradrenalina e adrenalina, ó, lá em cima. Então, o estresse é bom quando a gente consegue lidar com ele nesse primeiro momento, no estresse inicial, onde a partir daí, por exemplo, eu vou ter uma prova. Você está muito nervosa, vamos chamar essa palavra. Seu nível de noradrenalina e adrenalina vai lá em cima e você fica mais atento, você fica preparado. Então, você vai ter uma assertividade maior. Você vai estudar melhor, você vai adquirir mais conhecimento, porque os hormônios, eles estão juntando isso. Tem pessoas que acreditam muito nesse processo aí, tá? De atenção, você fica mais atento, né? Seu organismo está atento. E aí você consegue. Agora, se você procrastina, mesmo tendo prova, mesmo estressado, você não estuda, aí você vai ter um estresse que saindo do início, que seria o estresse bom, para um estresse mais prolongado, que não é o estresse legal, tá certo? Basicamente é isso que a professora quer mostrar para vocês. E vamos agora para ler aqui o nosso módulo sobre quais são os sintomas da depressão. A tristeza permanente, persistente, vocês já viram aqui que a depressão é uma baixa de dopamina e serotonina, tá? Que são os hormônios do bem-estar. Por isso que quando eu começo o consultório, o paciente já vem diagnosticado que é a melhor coisa pelo psiquiatra depressivo, já tomando sua medicação, beleza, muito bom. O que é que a gente faz? Você precisa mudar sua alimentação e você precisa também começar uma atividade física. Por quê? Porque aí você já vai estar ganhando a serotonina, você já vai estar ganhando também a dopamina. De graça, sem você precisar gastar dinheiro com remédio, mas o paciente vai estar o quê? Sendo regulado pelo remédio, podendo aí, então, né, com esses níveis aí de serotonina e dopamina já estabilizados, podendo aí criar uma mudança, a possibilidade de mudança na vida dele é maior, já que ele está sendo equilibrado com a medicação. A terapia vai fazer o quê? Vai modular, vai criar habilidades junto com eles para que esses comportamentos eles sejam mais frequentes, para que sejam hábitos de vida. Se tornando hábito de vida, esse paciente vai o quê? Ele vai fazer o desmame dessa medicação e vai poder, através de já hábitos firmados e enraizados, problemas, emoções regulados, resolvidos, nós temos aí a possibilidade de crescimento e o desaparecimento dos sintomas, tá certo? Isso se for causa comportamental, tal. Se for uma causa mais genética, tal, aí isso vai ser investigado e talvez o medicamento precise continuar, tá? Então, tristeza persistente, sentimento de desesperança, pessimismo, sentimento de culpa, inutilidade, desamparo. Existem 3 crenças que eu acho que vai ser importante que vocês procurem na internet. São as crenças do desamparo, do desamor e do desvalor. Essas 3 crenças, elas indicam muito, eu chamo de mapinhas. São mapinhas do autoconhecimento. Quando você entende qual é a crença que você precisa mais ser trabalhar, você tem uma possibilidade grande de avançar. Então, são as crenças, podem anotar aí, são as crenças do desamparo, do desamor e do desvalor. O que você aprendeu na vida, quais são suas atitudes e comportamentos, você vai estar fazendo um testezinho aí na internet, é fácil de você encontrar, e você vai ver qual é a crença que você tem mais enfraquecida. E por que você pensa? Se não conseguir trabalhar profissional, a melhor opção, tá bom? Vai para o psicólogo, no instante você resolve. Vamos falar sobre a depressão, tá certo agora? Tá bom? Chamamos de transtorno depressivo maior a condição na qual uma pessoa sente um constante humor negativo, uma visão muito negativa de si e uma perda de interesse por coisas que antes geravam prazer.
A pessoa se sente assim na maior parte do tempo e durante muitas semanas, meses e até por mais tempo. E essa é uma das principais diferenças entre ter depressão e sentir tristeza, que é algo mais passageiro. Pessoas com depressão pensam diferente de pessoas sem depressão. É comum que elas apresentem pensamentos negativos e de desesperança que refletem como elas veem o mundo à sua volta. Esses pensamentos surgem a partir de crenças negativas comuns entre pessoas com depressão sobre si mesmo, as situações e o futuro. Já falamos antes sobre o viés de confirmação e o raciocínio motivado. No caso de pessoas com depressão, esses vieses têm um papel importante, pois essas pessoas prestam mais atenção e dão mais importância a informações que apoiam suas crenças negativas, enquanto ignoram ou desvalorizam a importância de informações contraditórias com essas crenças. Isso tende a fortalecer as crenças negativas da pessoa ao longo do tempo e tornar os sintomas mais severos. Nos focamos até agora no nível de análise psicológico da depressão. Levando em conta o nível de análise biológico, também sabemos que hormônios liberados durante situações de grande estresse podem alterar o funcionamento dos neurônios, especialmente se essas situações ocorrerem em determinados períodos da infância e de maneira prolongada, e isso pode estar relacionado a uma maior propensão de desenvolver depressão. Pesquisas indicam que o hipocampo, uma região do cérebro envolvida no funcionamento da memória, pode ser danificado a partir da liberação contínua desses hormônios, e isso pode levar a uma mudança até mesmo anatômica nessa região do cérebro, que predispõe tais pessoas à depressão. Pessoas com depressão podem se sentir tão impotentes, apáticas e desesperançosas com suas vidas que as suas relações com os outros e as suas atividades cotidianas podem ser extremamente compromissadas, levando a uma maior propensão a se isolar socialmente e a realizar tentativas de suicídio. Nesse sentido, a depressão é uma condição que afeta não apenas as pessoas vivenciando o sofrimento, mas todo o contexto no qual ela vive e a própria economia do país, já que, por exemplo, uma das maiores causas de afastamento do trabalho é a depressão. Apesar do conhecimento sobre depressão que possuímos atualmente e como essa condição pode ser perigosa, ela ainda não é levada a sério por muita gente. Muitos pensam que se trata de algo controlável, passageiro ou nada sério demais. A depressão não costuma estar sob controle consciente da pessoa e pode prejudicar seriamente a vida dela. Sem ajuda profissional, pode ser extremamente difícil lidar com essa condição. A prevalência tão grande da depressão no mundo não se explica mais pela ausência de conhecimento sobre o fenômeno ou pela falta de alternativas para o tratamento. Já existem atualmente vários tratamentos com altos níveis de eficácia. Essa alta prevalência parece se relacionar com noções difundidas e ultrapassadas sobre o quão grave pode ser a depressão e também o receio que muitas pessoas ainda têm de recorrer a um profissional para buscar ajuda. Aqui vão algumas dicas que podem ajudar pessoas com depressão. A primeira dica é deixar o preconceito de lado e procurar um profissional qualificado que possa te ajudar. Isso pode fazer toda a diferença. Outra dica é tentar se envolver propositalmente em atividades físicas e sociais, tais como práticas esportivas e encontros com amigos. O envolvimento regular com essas atividades pode ter vários efeitos benéficos e reduzir os sintomas. Uma última dica é tentar prestar atenção e anotar os pensamentos que surgem na sua cabeça logo antes de você começar a se sentir mal e durante os momentos de maior tristeza. Se tornar consciente desses pensamentos e imagens que passam na sua cabeça é o primeiro passo para poder questioná-los depois e verificar se eles são realistas. Questionar esses pensamentos pode ajudar a flexibilizar crenças rígidas e diminuir os sintomas da depressão. Nem sempre fazer essas coisas é fácil, e o uso de medicação pode ser necessário para reduzir os sintomas a níveis que permitam à pessoa realizar esse tipo de atividade mais facilmente. Depressão pode ser algo sério, pode matar e também pode ser tratada. Se mais pessoas soubessem disso, quantas vidas não poderiam ser poupadas de um enorme sofrimento e até mesmo de uma morte prematura? Gente, a professora falou bastante desses conceitos e nesse vídeo vocês perceberam que tem muita coisa do que a gente já conversou, concordam? Tem alguma dúvida sobre paciente depressivo, sobre depressão? Não. Não, professor. Vocês estão cansadinhos? Não. Agora vamos falar sobre o paciente ansioso. Alguém aí se considera assim ansioso, ansiosa? Eu, professora. Vamos ver aqui como é esse processo. É rapidinho. Depois a gente fala sobre o estresse e finaliza. Por causa de uma prova, pode te motivar a se preparar mais para ela e com maior antecedência. Então, embora a ansiedade geralmente não seja agradável, tanto a ansiedade quanto o medo podem ser muito úteis nas nossas vidas. O problema surge quando a ansiedade é muito intensa, irrealista e prolongada. Quando a reação de ansiedade é desproporcional à sua causa, isso pode atrapalhar a pessoa a viver a sua vida. Se a ansiedade de alguém atinge níveis muito extremos por um período prolongado, impedindo a pessoa de sentir satisfação com a vida, ela pode desenvolver algum tipo da condição conhecida como transtorno de ansiedade. Os transtornos de ansiedade são, de longe, os transtornos mais comuns de serem observados no mundo todo, prejudicando cerca de 7% da população mundial.
Na psicologia, medo e ansiedade são consideradas duas coisas diferentes. Como falamos em outro vídeo, o medo é uma emoção negativa e aguda diante de uma ameaça percebida no presente imediato. Já a ansiedade costuma ser uma reação também negativa, mas mais longa, diante da percepção de risco em uma situação futura, e não na situação na qual o indivíduo se encontra imediatamente. O medo está ligado ao presente, a ansiedade está ligada ao futuro. O medo, na verdade, é o estresse, tá certo? Que o estresse é um medo bom, que é o estresse bom, é quando faz a gente sair do lugar que a gente está e buscar uma solução, tá certo? E aí eu trago um final aqui que eu acho importante, Inquestionável, que a gente conversou mas bastante. sim, enquanto uma criação distorcida da mente ao tentarmos entender o que irá acontecer. A ansiedade está muito ligada, se vocês já perceberam, sobre as distorções cognitivas, tá certo? Então, é Existem nossa diferentes imaginação, tratamentos na para verdade, cada um né? dos tipos de transtornos Nossa e imaginação, de opções de tratamentos, mas sim ela é a muito falta boa de porque faz a informação gente criar, de procura por profissionais. mas ao mesmo Se tempo, gostou do vídeo, ajude-nos a ela fazer mais também pessoas pode conhecerem o que é também ser traiçoeira. Já o estresse, gente, eu gosto de explicar sobre o estresse, eu acho que não precisa tanto do vídeo, porque aí eu já entro na minha mensagem final. Veja só, o estresse, ele tem, como eu já expliquei, o estresse bom é aquele que a gente tem uma maior atenção para resolver. É o excesso de presente, tá, gente? É o excesso de presente, o excesso do hoje, certo? Então, quando você tem um agente estressor que você não consegue se livrar daquele agente estressor, seja ele você mesmo, seja ele uma situação, seja ele um local, uma pessoa, você tem uma constância e você passa por um estresse crônico. O que é o estresse crônico? Muito simples. É algo que você não consegue se desvincular, você só convive com esse estresse o tempo todo e faz com que a quantidade de cortisol e adrenalina no seu corpo esteja elevadíssima, a ponto de influenciar no seu sistema cardiológico. Por isso, AVC acontecem aí, quando as pessoas ficam bastante nervosas, tá? Como a gente chama nervoso, mas na verdade é um estresse extremo, que faz o quê? Faz com que nossos vasos sanguíneos, eles fiquem mais rígidos, eles não tenham flexibilidade, olha para isso. E aí acontece também, tanto o AVC quanto outros sintomas. Então, o estresse também é uma portinha. Gosto muito de falar que é uma portinha. O estresse está no meio, que é o presente, excesso de presente. Aí tem a ansiedade, que está no lado direito, e tem a depressão, que está do lado esquerdo. Todo mundo juntinho, né? Aí tem duas portinhas que o estresse abre, galera. É interessante. O estresse pode abrir para o excesso de passado, e você ter uma depressão, ter transtorno depressivo. Ou o estresse pode abrir para a ansiedade com excesso de futuro. Tá certo? Ou você pode parar no estresse, na situação estressante, se intitulando pessoa estressada, certo? E é isso, acabamos a disciplina, tenho uma mensagem para vocês. Espero que vocês gostem dessa mensagem, porque foi procurada com muito carinho, tá? Como seria o mundo sem os enfermeiros? Vocês já imaginaram como é que seria? Pois, vejam esse vídeo. Aqui, pronto. O que isso significa? Menos enfermeiros significa que sua vida pode ser mais curta, que tem mais chances de contrair graves infecções, que pode ter mais complicações cirúrgicas ou hospitalares. Para pacientes em cuidados intensivos, se não houvesse enfermeiro, o técnico de enfermagem. Os enfermeiros nos ajudam a ter uma vida mais longa e termos uma melhor qualidade de vida. Lembre que seu paciente é o amor de alguém. Qual o segredo deles? Enfermeiros cuidam de pessoas, não de doenças. Avaliam a pessoa como um todo e as educam. Fazem da prevenção a sua prioridade. E sempre estão aprimorando seus conhecimentos, sempre estudando, hein, galera? Por favor. Em um mundo sem enfermeiros,
cuidará de nós. Gratidão assim imensa por todo esse tempo que a gente passou junto. Desculpe aí, a professora fala demais, a gente conversa mesmo na aula de psicologia e às vezes isso atrapalha um pouco por causa do conteúdo, por causa do número de aulas. Me perdoe por isso, mas eu acredito que a gente cresceu muito junto. Então, eu não posso falar muito, senão eu vou me emocionar um pouquinho, mas obrigada, turma da tarde, é muito especial mesmo, tá? Um beijo. A gente vai se conhecer aí pessoalmente, com certeza, viu? Fiquem com Em Deus. Deus, professora. Foi Vou colocar ótimo a sua prova aí aula. para vocês, tá bom? Beijão, tchau. Beijo, Boa professora. prova. Obrigada. Tchau, tchau. De nada. Obrigada, professora. Tchau, tchau.